Olá, pessoal. O professor Orlandino teve, inquestionavelmente, uma importância muito grande na vida de todos nós no movimento espírita de Silvânia. E considerando essa importância e o fato de ele ter desencarnado na última sexta-feira, a Fraternidade Espírita Allan Kardec decidiu que hoje não haverá transmissão de palestra, como tem sido feito nas noites de domingo. Ao invés disso, transmitiremos um vídeo de homenagem ao professor Orlandino. Nesse vídeo teremos algumas imagens, falas dele, para nos lembrar, matar um pouco a saudade dele. Queremos aproveitar e convidar a todos para acompanharem as palestras da 18ª Jornada Espírita, que começa no próximo domingo. Desta vez, a jornada será realizada aos domingos, durante o mês de setembro, nos dias 5, 12, 19 e 26 de setembro, abordando o tema Nós e a Pandemia. No próximo domingo, começamos com a psicóloga Marla Viegas, que abordará o tema Saudade de Abraçar. Como cuidar das relações nesse novo tempo? Contamos com a audiência de todos. E vamos agora, então, para a exibição do vídeo em homenagem ao professor Orlandino. O seu cantor vai cantar essa canção que eu mesmo fiz por ser assim feliz. Eu ando em festa, a luz de um luar, a natureza em festa, tudo parece cantar. Sou eu na rua, sozinho sem ninguém, vivo cantando pra lua, canção que é só sua, eu quero ver. Vivo cantando pra lua, canção que é só sua, eu quero ver. Talvez eu ouvi alguém contar que a lei sobre o arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul faz sonhar. Onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o arco-íris na esperança de encontrar a visão tão bela, tão bela. Relembrando a época que eu passei lá na roça, eu ouvi contar, parece que a minha mãe dizia que... Minha mãe não era muito certa, não, mas parece que dizia que os partos dela, parece que o meu deve estar nessa classificação. Ela pegava a tesoura e um trapo, geralmente um trapo de cobertor, de coberta feita lá na roça mesmo, e ia para o campo, lá já era quase pertinho do campo cerrado, ia para o campo fazer o parto lá. Quando menos se esperava, estava ela com o neném lá, que ela mesma partejou. Parece que ela me deu, pelo que eu ouvi também, me deu uns presentes especiais. Com 2 semanas de idade, ela começou a bater para educar.
Interessante a ideia de educação antigamente, né? Bater é educar. Não se contar para quê, nem perguntar por quê. Dar uma surra, está educando. Nossa, eu peguei essa didática, que não foi nada simples. Feliz de vocês que nasceram aí. Sou o que normalmente chamam de o professor Orlandino, né? Porque eu era em Silvânia, naquela época era professor, eu trabalhava na Coletoria Federal e era uma época que a cidade tinha carência e uma exigência interessante para ser professor é que tivesse o 2º grau. Hoje, 2º grau é coisa comuníssima, né? Hoje já se exige o curso superior para lecionar. E eu cheguei aqui com o 2º grau e o curso normal aí precisando. Fui para lá lecionar nas feiras, depois eu ajudei a fundar o Colégio Estadual, que na época se chamou Escola de Comércio, Escola Estadual de Comércio. Fui diretor lá um bocado e a partir disso aí nós estamos consolidando o nome de professor, né? Quando eu me formei em Direito, eu fui o primeiro aqui, né, a se formar. Hoje, felizmente, muita gente já está tendo a oportunidade de estudar. Quando eu me formei, os meus alunos perguntaram, agora como é que nós vamos falar? O senhor é de doutor, que formou, né? Eu falei, olha, se vocês puderem me chamar de professor, eu vou achar muito bom. Porque tudo que eu fiz até agora foi aprendendo na sala de aula com vocês. E conservei hoje, o pessoal nem chega a imaginar os novatos, vocês aí que estão ouvindo agora, e que eu, além de professor, eu fui advogado, fui promotor de justiça, estive concursado como juiz de direito e deixei de ir e tal. Toda essa história ficou esquecida, né? Ficou desconhecida, mas eu agradeço muito e acho gostoso ver as pessoas me chamar de professor. Eu não tenho a qualidade para isso mais, mas o título foi adquirido. Eu comecei a me interessar pelo Espiritismo e depois enxergar nessa cidade de uma plataforma de lançamento das ideias, que era o Centro Espírita, né? Sem saber nada de espiritismo praticamente, mas já entrou na cabeça a importância do centro. E nós fomos procurando estudar, ler um pouco mais e ao mesmo tempo tratando de arranjar um lugarzinho para colocar o nosso centrinho. E realmente conseguimos ali na rua Henrique Silva, um cômodo pequeno de 7 por 7, e lá nós instalamos o Centro Espírita com o nome de Fraternidade Espírita Allan Kardec, e onde ele permaneceu por 1 ano e pouco, até que viemos aqui para o Museu Delfino, já hoje com esses prédios que todo mundo já deve conhecer. A história da Casa Espírita, ou das casas espíritas, porque hoje nós já temos umas casinhas menores nos bairros, somos já uma meia dúzia de casas, né? Tem muita casa e pouco trabalhador, mas tem, né? Mas indica que o trabalho já está indo lá para frente, né? 41 anos de movimento divulgando a doutrina do Espiritismo na nossa cidade. Há 40 e poucos anos atrás, nós podemos dizer hoje que a cidade desconhecia totalmente o que pudesse ser espiritismo. Ao menos aquele aspecto assustador que veio da Idade Média, espalhada aí pelas noções religiosas tradicionais, de que o espiritismo é uma coisa perigosa, uma coisa do demônio, coisa do diabo, né? E que assustou
assustava muita gente. Quando nós instalamos a Casa Espírita em Silvânia, era muito comum a gente ver as pessoas fugindo de passar pela nossa porta, de passar pela rua, porque tinham medo da Casa Espírita, tinham medo de espiritismo. A colocação de livros, hoje nós estamos com a Feira Espírita. Colocar livros aí na cidade não era coisa fácil, porque o livro também era uma coisa excomungada, porque a gente jogava, nós tivemos 3 anos antes de construir o centro, de lançar o Centro Espírita, nós tivemos 3 anos de amaciamento das ideias e de trabalho nosso também, através de leituras. A gente usava divulgar nas escolas, na época que eu lecionava, então a gente emprestava para os alunos alguns livros e o aluno chegava em casa com esse livro e provocava um impacto grande, porque os pais normalmente achavam que estava entrando no lar deles uma coisa perigosa, um veneno espiritual, né? E foi lentamente, através dos jovens, principalmente, porque o jovem tem mais coragem. Mesmo naquela época, o jovem era mais corajoso. Hoje, o jovem não é só corajoso, o jovem é mais ousado também, né? Então, o jovem lê até por curiosidade, porque ele se preocupa um pouco mais até com a cultura geral. Então, nós tivemos 3 anos fazendo divulgação de livros, principalmente entre os estudantes. E o medo que o livro provocava nos lares rapidamente foi substituído por uma ligeira simpatia pela leitura espírita. E hoje nós estamos aí com 40 e tantos anos, com mais uma feira que não nasceu no começo, e lembramos também não só o nascimento do Centro Espírita, que não foi assim, não ocorreu assim muito espontaneamente. Eu, por exemplo, que fui o primeiro espírita, eu tinha um problema de saúde grande, problema nervoso, problema emocional, estresse, tanta coisa. E eu lidava muito com a medicina, não encontrava saída, tinha sido católico, tinha sido seminarista e acabei desistindo daquilo porque, por algumas razões que ficam para ser explicadas depois, acabei ficando isolado. Procurei algumas soluções, procurei ser maçom, procurei ser Rosa Cruz, procurei outras coisas, porque devia existir alguma coisa fora da doutrina tradicional que me conduzia, na qual eu vinha embarcado sem saber bem como. Mas depois de bastante sofrimento, um dia eu tive um contato com um livrinho espírita. Até me lembra um caso ocorrido na época de Kardec. O senhor ia suicidar, ia saltar de uma ponte no rio. Era a hora dele pular, ele notou que tinha um volumezinho, era escuro já era noite. Ele pegou o livrinho e deu uma olhada e alguém falou assim: esse livro me salvou. Antes de você começar a saltar na água, dá uma lidinha aí. E a pessoa leu e, através daquele livrinho, que na época devia ser a primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha só 500 perguntas, através daquele livro ele desistiu de suicídio, mandou encadernar o livrinho, mandou para o Kardec, agradecendo. E eu lembrei desse. Não é a primeira vez, não foi só uma vez que um livro abriu caminhos
para um entendimento melhor da vida. Não é. Sempre está acontecendo. Mesmo agora, se qualquer pessoa for ler um livro espírita, sem aqueles medos tão costumeiros antigamente, vai ter uma surpresa grande. Vai encontrar ideias realmente renovadoras da mente humana de hoje. E nós vamos notando também que é exatamente a falta de livro que tem deixado as pessoas na escuridão da ignorância. O livro é, como dizem aí os espíritos e os autores, o melhor amigo de que nós podemos dispor. Então, um livrinho também me ajudou, eu nem lembro qual era o livro, até me lembro aqui agora, chama Vacine-se contra a loucura. Eu li esse livro, achei muito interessante, me ajudou demais, mas eu discordei do tema, falei, esse livro não vai durar muito, porque ninguém vai admitir estar em público com um livro que aparentemente está sugerindo que o leitor é louco, né? Ou está correndo o risco de enlouquecer. Vacine-se contra a loucura. Falei, esse título, um livro tão bom desse vai desaparecer. E hoje realmente a gente não vê ele no mercado. A gente podia procurar uma hora aí, os curiosos procurar no Centro Espírita, indagar sobre o Vacine-se contra a loucura, que deve até estar circulando por aí. Então, em 1973, depois de um livrinho desse, rápido, não li entendendo muito. É normal a gente ler e entender devagar, porque as ideias são novas e quem não está inteiramente relaxado, despreconcebido, pode ter um desânimo, porque foi já para a leitura meio com um pé atrás. Mas se não for assim, a pessoa está realmente com interesse, não tem dúvida que qualquer livro espírita vai abrir a mente e principalmente conduzir a pessoa. Os livros também, nós estamos falando aqui na apresentação de alguns livros de utilidade imediata e de digestão mais fácil para todo mundo, né? Porque nem todo mundo tem o estômago espiritual bem desenvolvido, o aparelho digestivo bem dinâmico, e nós temos que ler. E naquela época era muito comum, eu, por exemplo, foi dos primeiros livros, quando eu falava no centro, eu tirava muitas historinhas para ilustrar a minha conversa desse livrinho. Almas em Desfile. Ele é formado de histórias verdadeiras que os espíritos tiram aí nas casas. Então, coisas reais, e as almas em desfile são desencarnados escrevendo as histórias para esse livro. Foi um livrinho ótimo naquela época. Mais tarde, surgiu no cenário da literatura espírita um autor que até hoje escreve com muito sucesso e muito proveito, num estilo muito prático, muito didático, muito bom. É o Richard Simonetti. Um dos livros dele, tem muitos, ele tem mais de 40 livros. Um Jeito de Ser Feliz. E aí eu falo nesses dois livros porque nosso interesse maior é conversar com as pessoas que não são espíritas, que têm uma certa curiosidade. Não precisa, a intenção dos trabalhadores do movimento espírita nunca é chamar gente para ser espírita. Não é conseguir adeptos, não. O objetivo número 1 do Centro Espírita
é divulgar a doutrina espírita, quer dizer, é jogar como se joga uma semente, jogar nas pessoas a semente. E o terreno espiritual, intelectual, mental de cada um experimenta a semente e ela vai brotar ou não e crescer de acordo com o terreno individual. Dessa hora em diante é que a pessoa vai decidir pelo espiritismo ou não, mas não tem essa finalidade de converter as pessoas para o espiritismo. O objetivo é convidar as pessoas para ter uma apresentação leve para o espiritismo e uma apresentação leve do espiritismo para ele. E é claro que o paladar vai resolver, né? E nós temos um livro muito ligado ao momento hoje. Nós estamos vivendo a época da depressão. A depressão é uma doença espiritual, quer dizer, do espírito que está lendo, se for ler aqui, e dos espíritos que estão agindo, enlouquecendo, perturbando o encarnado. Essa é uma faceta das doenças mentais de hoje em dia, e a depressão é talvez o assunto que só o espiritismo está conseguindo explicar e ajudar na superação, porque o espiritismo pode ajudar a renovação das ideias, tem a fluidoterapia, que é a aplicação de passes, tem os estudos, tem a convivência, e está um pouco longe ainda o momento de a humanidade entender a causa principal da obsessão. A causa principal é defeito moral nosso. Nós, se somos deprimidos, eu fiquei deprimido, quer dizer, tive depressão durante 50 anos. E nós temos que rolar com a dor, como diz aquele velho ditado aí, que chega-se pelo amor ou chega-se pela dor. Eu cheguei pela dor e ainda não entrei bem não, ainda estou na sala ainda. Então esse livro aqui me parece oportuno ler. Ele já não é tão de iniciante como esses outros dois, mas é um livro que nós podemos dizer que serve para todos os espíritas já letrados na doutrina. Assim, a doutrina espírita é a doutrina da ação, do trabalho. Enquanto nós não estivermos nesse serviço, fazendo pequeno serviço, não existe pequeno serviço, todos são grandes. Quando nós não estivermos nisso, a casa espírita está um pouco um corpo sem alma. Nós temos que ser a alma desse corpo.